PCdoB, Nação Forte, Rumo Socialista. Nós vamos conversar agora com o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, exatamente pedindo a ele uma avaliação da reforma agrária nesse momento no Brasil e perguntando a Stedley se ele acha que os movimentos sociais no Brasil estão sendo criminalizados ou não, e participa conosco dessa entrevista o jornalista Kerson Lopes. Prazer em conversar com você novamente, Stedley. Prazer enorme, Peninha, poder conversar contigo e com todos que estão nos vendo de casa. Sim. A situação da reforma agrária está muito complicada nesse momento no Brasil, porque há uma correlação de forças que impede de nós avançarmos. E que correlação de forças é essa? É que há um embate sobre os destinos da agricultura brasileira. De um lado nós temos o agronegócio e de outro lado a agricultura familiar. O agronegócio, ele tem muito poder econômico no Brasil, porque ele se aliou. O agronegócio hoje ele representa uma aliança entre os grandes fazendeiros, proprietários de terra, as empresas transnacionais e os bancos. E eles têm vínculos com a grande mídia brasileira. Então se juntou 4 forças para proteger os seus privilégios. E de outro lado tem a agricultura familiar, que então é a agricultura do pequeno agricultor que produz alimentos para o mercado interno. Bem, a reforma agrária só tem sentido se ela for para fortalecer a agricultura familiar. Acontece que como o agronegócio está com muito poder, ele tem influências no Poder Judiciário, ele tem influências no governo. O governo está dividido. O ministro do MDA é a favor da agricultura familiar, o ministro da Agricultura é a favor do agronegócio. Então veja que no próprio governo Lula há uma correlação de forças de empate. E isso é que então está emperrando a reforma agrária. Por isso que nós dissemos, para a reforma agrária ter um deslanche maior, ela precisa estar inserida num projeto de desenvolvimento do país. Desenvolvimento econômico e também social. Desenvolvimento econômico e social. Agora, ainda mais urgente. É por isso que nós dizemos que na próxima campanha, ano que vem, nós temos que debater projeto com os candidatos. Por quê? A agricultura brasileira está correndo risco. Porque o agronegócio só consegue produzir com alto índice de agrotóxico. O agronegócio só produz commodities e dólar para exportação. Ele está se lixando para os problemas do povo. O agronegócio expulsa a mão de obra do interior, manda tudo para a periferia da cidade. Então, você precisa ter um projeto de desenvolvimento que distribua a renda, que fixa o homem no campo, que produz alimentos sem venenos e que respeite o meio ambiente. Aí sim tem sucesso a reforma agrária e a agricultura familiar. 2 detalhes antes de passar a palavra para o Kerson Lopes. Primeiro detalhe, mesmo com toda essa força avassaladora do agronegócio, não haveria incompatibilidade com a presença da agricultura familiar. Quer dizer, não precisa prevalecer só o agronegócio. Poderia até existir o agronegócio, talvez com outro perfil, não com esse perfil de sair atropelando, mas a agricultura familiar poderia permanecer. E outra coisa, já recebi algumas denúncias de que o agronegócio também utilizaria mão de obra escrava. Claro, todas as semanas, praticamente, nós lemos nos jornais diligências da Polícia Federal que encontra fazendas com trabalho escravo. E não é só lá no Pará ou nos Grotões. Aqui em São Paulo, já houve casos que a Polícia Federal libertou trabalhadores que trabalhavam na Votorantim, inclusive, que é considerada uma das modernas. Agora, em Minas, o caso dos irmãos Mânica. Até hoje, impunes, que levou ao assassinato de 2, 3 fiscais do Ministério do Trabalho, que é uma vergonha para a sociedade brasileira. Agora, tua pergunta original. O agronegócio é um modelo, não é um tamanho de propriedade. Então, o que nós dizemos? É possível conviver a pequena propriedade com a média e grande propriedade até, digamos, 1.000 hectares. Agora, você tem que impor condicionantes. Que condicionantes são essas? Você tem que estabelecer um limite máximo de propriedade. Você não pode, simplesmente porque o cara tem dinheiro, o cara vai comprando, vai comprando, vai comprando. Por exemplo, o Banco Opportunity, que como o inquérito do delegado Protoges provou, é um testa de ferro do Citigroup. Senhor Daniel Dantas. Daniel Dantas.
Ele comprou 600 mil hectares em 3 anos no Pará, 26 fazendas. Ou seja, tem que botar limite. Só porque o banco tem dinheiro, então ele vai comprando um bem que é da natureza. Não pode, tem que botar limites. Segunda condicionante, o agronegócio, como modo de produção, ele expulsa a mão de obra e usa agrotóxico. Então, o governo e a sociedade têm que botar limites. Não pode usar agrotóxico, porque isso contamina os alimentos, porque isso destrói o meio ambiente. Terceiro, prejudica o consumidor e prejudica o próprio trabalhador que está usando o agrotóxico. É veneno. Quase sempre sem os equipamentos. Exatamente. O veneno, ele é prejudicial em qualquer circunstância. Ainda mais porque ele é de origem química, então ele não é biodegradável, ele não se destrói. Sim. Então, ou ele destrói o solo, ou ele vai para a água, ou vai para o teu estômago. Né? E aí vira câncer. Agora, o outro condicionante que num projeto de desenvolvimento do país tem que impor. O agronegócio da grande propriedade fica no mercado. Não é vocês que defendem o capitalismo, que querem atuar no mercado internacional? Então vocês ficam com o mercado. E o governo vai proteger a agricultura familiar. Né? Hoje, o Banco do Brasil empresta 80 bilhões de reais para o agronegócio produzir, sabe quanto? 90 bilhões. Então, é um modo de produção totalmente dependente do dinheiro público, dos bancos públicos, né? Que custa caro, inclusive, do ponto de vista do orçamento da União. Porque a maioria das pessoas de casa não tem ideia, apesar de ser um empréstimo que o Banco do Brasil faz para o agronegócio, mas o Banco do Brasil empresta a juros mais baixos do que o de mercado. Então, quem paga a diferença de juros? O Tesouro Nacional. Hoje, o Tesouro Nacional cobre mais ou menos 2 bilhões de reais por ano só da diferença de juros, que o fazendeiro não paga, mas o Tesouro paga para o Banco do Brasil, senão o Banco do Brasil quebra. Agora, você veja, a agricultura familiar está produzindo hoje 50, 60 bilhões. E sabe quanto dinheiro ela precisa? 8 bi. Ou seja, são recursos bem menores que o Estado coloca para viabilizar a agricultura familiar. Por isso que não se trata de ser compatível ou não entre a grande e a pequena propriedade. Claro que isso é compatível. O que não é compatível é o Estado ficar ajudando o agronegócio. E não ajudar a pequena propriedade. A pequena agricultura. Kerson Lopes. Stedley, o MST, desde o seu surgimento, sofre os ataques das forças conservadoras. Em determinados momentos, eles aumentam essa ofensiva, como agora, que pode ser expresso através dos editoriais da grande mídia, através de reportagens, como o caso do Laranjal, e a tentativa de CPI no Congresso Nacional. O que está por trás dessa nova ofensiva dessas forças conservadoras contra o MST? Bom, primeiro, eles levaram 2 derrotas políticas nas últimas semanas, esse modelo do agronegócio. A primeira derrota foi o censo agropecuário, que é um censo que registra o que aconteceu nos últimos 10 anos, e o censo foi incontestável. Ele provou que a agricultura familiar é mais produtiva, que é ela que produz 85% dos alimentos, que é ela que dá emprego para 85% da mão de obra e que é ela que produz para o mercado interno. E o agronegócio é insignificante para o povo brasileiro. Então isso foi uma derrota política que doeu muito para eles. Segunda derrota é que o governo Lula despertou para a importância de atualizar os índices de produtividade. Isso aceleraria a reforma agrária, porque o índice de produtividade é o que mede a produtividade média em cada região. Os dados que o INCRA usa agora é de 75. Então não consegue mais encontrar fazenda improdutiva, porque o avanço tecnológico que teve de 75 até agora não aparece nos números. Então, frente a essas 2 circunstâncias, é que o agronegócio resolveu vir para a ofensiva para se proteger. E veio para a ofensiva contra o movimento social, que é para evitar que o movimento social faça luta. Então, eles criaram essa farsa da CPMI, né? Eles usam aonde eles têm maior hegemonia, que é a mídia brasileira, como você mesmo disse.